universo gospel se juntou para criticar o mais novo sucesso da Netflix, a série Wandinha. Mas será que tem algum fundamento de fato em todos esses problemas apontados? E eu, na verdade, queria chamar a atenção aqui nesse vídeo com base na minha opinião, no que eu considero o problema principal e que eu ainda não vi os outros vídeos por aí alertando. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, inscreva-se no canal e bora para mais um vídeo. E se você se interessou por esse vídeo é porque ou você assistiu de fato a série Wandinha ou foi impactado com o sucesso que ela teve e que inclusive superou os números de outras duas grandes séries da Netflix, do serial killer Dahmer e também de Stranger Things, uma outra série aí de ficção com uma pegada de terror. E claro, ela se tornou um fenômeno cultural, principalmente por causa da personagem principal, né, que é a Wandinha, ou Wednesday, interpretada pela atriz Jenna Ortega. Antes de tudo, qual que é o enredo da série? A trama principal é fazer uma investigação em relação a uma série de assassinatos que tem acontecido ali na cidade onde está a Wandinha e os personagens principais e descobrir, claro, o autor e o coautor desses assassinatos. Essa é a trama e se divide em pequenas subtramas com algumas outras características da personagem principal, a Wandinha, algumas críticas em relação ao relacionamento pai e filhos, dentre outras coisas. A Wandinha é integrante da família Addams, cuja série não coloca como objetivo principal, senão apenas algumas inserções aqui e ali. Mas que é importante nós relembrarmos a origem, uma vez que a família Addams foi criada em 1930 pelo cartunista Charles Addams, cuja intenção era especificamente contrapor ao estilo de família tradicional americanos e, como um todo, ao American Way of Life. A primeira série da família Addams, que é quando de fato esses personagens emplacam na cultura americana, acontece aproximadamente em 1962. E a década de 60 é a década marcada pelo movimento contra a cultura. Então, de fato, esses valores familiares, esses valores cristãos, uma vez que os Estados Unidos em sua origem, um território muito marcado pelo protestantismo, desde que tiveram a sua independência, passa a ter, conforme essas décadas, algumas críticas, né? Passa a ser o alvo principal de críticas, na verdade. Então, o movimento contra a cultura que se inicia lá no final dos anos 50 e dos anos 60 é o que dá origem ao rock and roll, também estilo de música que tem a finalidade de contrapor a tudo isso. Também vai nascer daí os movimentos hippies, então toda a desconstrução de família, desconstrução de casamento, relacionamento, paternidade, maternidade. E aí também o contexto que se insere a família Addams, que vai ter essa série nos anos 60, vai emplacar de fato esses personagens e daí em diante eles vão ter várias representações, séries, longas, filmes, desenhos animados. No final dos anos 90 é que vai ter o filme, né, principal da família Addams, inclusive uma das personagens, a personagem que fazia a Wandinha nesse tempo, né, nessa década, é a que volta hoje na série, mas como a outra personagem ali, como a professora, enfim. Se a família Addams foi criada para contrapor a família tradicional americana, é claro que a gente vai ver isso traduzido em cada um dos integrantes, começando pelo pai, que faz uma figura ali de bobo da corte, completamente submisso à mãe, que é quem centraliza todo o poder da família e, inclusive, é tratado até mesmo como sendo um pouco narcisista. Inclusive, na própria série da Wandinha do Netflix, a gente vê isso na relação que a Wandinha tem ali com a sua própria mãe, achando sempre que tudo é a respeito dela, enfim. E a Wandinha, como adolescente, é adolescente rebelde, que não tá muito interessada em casamento e nenhum desses valores familiares, mas a família como um todo também é bruxa, ou vem ali do contexto de feitiçaria, de mexer com algumas dessas coisas mais místicas, e logo acaba sendo alvo principalmente pelo conteúdo satânico contido na série. Apesar de que falar disso hoje é visto como legalista, já que tem tantos conteúdos sobre magia e sobre feitiçaria, que apontar e dizer que isso é satânico parece um pouco estranho. Mas a gente não pode deixar de conectar uma coisa a outra quando a gente vê feitiços, quando a gente vê próprios rituais de incursão, que não somente tem nessa série da Wandinha, mas que já vem sendo bombardeado há tanto tempo em outras séries, Stranger Things, Harry Potter, o próprio Doutor Estranho no Multiverso da Loucura recentemente.
O que nos leva a relacionar que a família Addams, a criação da família Addams, muito provavelmente serviu de inspiração para tantos outros conteúdos de obra de ficção, midiáticos, que tratam do tema de magia, de feitiçaria. O enredo principal, porém, dessa série da Wandinha da Netflix é tratar sobre uma série de assassinatos que tem acontecido na cidade onde estão os personagens, até que se descubram o autor e o coautor dessas tragédias, que é o que a Wandinha se dedica a fazer até o final, né, tendo sua resolução só no último episódio da série. Enquanto isso, a série também traz outras subtramas, relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento da própria Wandinha com os outros personagens ao seu redor, que estão todos numa escola considerada uma escola para outsiders, que seria uma escola para jovens que tem algumas habilidades especiais e que são vistos de forma negativa, não apropriada e todo esse tipo de coisa. E a Wandinha é a detetive, então, a personagem principal dessa história. Ela é também quem carrega todo o carisma e todo o apelo cultural que tem se tornado um fenômeno, ironicamente, uma vez que ela é a personagem mórbida que tem apreço pela morte, por torturas, por temas um tanto quanto incomuns que são vistos como estranhos até pelos seus próprios colegas que estão com ela ali ao redor da trama. Ela também é uma bruxa ou uma feiticeira porque ela tem visões, é o superpoder da personagem que ela traz já da sua mãe e que, portanto, revela a raiz da família em volta com todos esses temas ocultos. E, claro, por conta disso, a série acaba trazendo muitos elementos que são vistos como satânicos explicitamente. E o alvo das críticas feitas pela maior parte dos cristãos do universo gospel em relação à série Wandinha é, de fato, pelo tema de satanismo, uma vez que traz bastante essas questões de magia e de feitiçaria, todos transvestidos ali na série de uma maneira legal, divertida e interessante, assim como costuma ser em diversos outros tipos de conteúdos e de filmes. Mas eu queria apontar alguns outros problemas principais que eu vejo, claro, além do tema de satanismo, que tem sido tão consumido por tantos conteúdos interessantes e bons feitos a respeito que parece nem ter mais impacto na nossa percepção. Obviamente, esse é um problema. Mas para mim, a principal crítica que eu faço à série é sobre o relativismo moral e acredito que é aí onde devemos concentrar a nossa atenção. O maior ponto de atenção dessa série é que ela ressignifica aquilo que é verdade moral absoluta, de bem e de mal, e dessa distinção que obviamente existe, porque existe um Deus. Então, a Wandinha é a heroína da história e é a personagem que executa o bem, apesar dela ser também a personagem de interesses mórbidos, de aprecio à tortura, que inclusive comete uma tentativa ali de homicídio logo no início da série, quando ela joga uma série de piranhas lá numa piscina que estava cheia de gente. Em contrapartida, há um momento na série que ela aborda a parte religiosa e, é claro, uma crítica direta aos cristãos, quando coloca os povos peregrinos e puritanos como aqueles que perseguiram as bruxas, e então uma parente ali da Wandinha na história no passado, e colocou um tanto de mulheres que eram bruxas e feiticeiras dentro de uma igreja e as queimou. Então a série traz dois momentos, esses personagens, esses peregrinos cristãos, e eles são sempre esse estereótipo intolerantes e de homicidas, fazendo a gente, claro, repensar todo esse conceito. Então há um pouco de bem no mal, no caso a Wandinha, e há mal no que deveria ser bem, ou seja, no povo religioso, no povo cristão. Eu nem diria, na verdade, que dá pra dizer que a série relativiza a parte dos cristãos como um pouquinho de mal no bem, já que a série só procura retratá-los como de fato religiosos, obstinados, assassinos e intolerantes. O mesmo acontece com uma outra subtrama que a série aborda, a questão do relacionamento paternal. Então a série ela é bem crítica em relação aos pais, trazendo sempre como uma figura opressora ou como uma figura ausente. Todos os pais que a série demonstra têm algum problema. Então, o pai do menino, o interesse amoroso da Wandinha, lá, o menino da lanchonete, ele é extremamente ausente. Os pais da Wandinha, a princípio, são colocados como aqueles que querem que ela siga os mesmos passos deles, colocando-a numa instituição que ela claramente não queria. Os pais da menina, que tem o poder lá de ser lobisomem, ficam oprimindo-a também porque ela não consegue se transformar e, portanto, eles ficam forçando ela a buscar esse caminho, mesmo ela dizendo que claramente não quer fazer isso. Então, todos os filhos, eles precisam se rebelar contra os pais, uma vez que os pais
tem essa figura completamente intolerante e um relacionamento omisso e claramente opressor. Todos os jovens da série têm que se rebelar contra os seus pais o tempo todo, uma vez que os pais são colocados sempre nessa figura e nessa posição ruim daquele que limita, daquele que quer transmitir os valores que para os filhos são incorretos ou que eles preferem seguir as suas próprias autoconvicções. Esse relativismo da série bagunça um pouco os conceitos que a gente tem de distinção entre essas coisas, porque a gente começa a encarar as fantasias e as execuções, tentativas de homicídio da própria Wandinha, o seu fanatismo pelo mundo mórbido como uma coisa que tudo bem. A própria Mortícia, a mãe da personagem, assassina um garoto durante o tempo dela de adolescente, também tá tudo bem, porque esse cara era uma ameaça. Mas quando os cristãos colocam uma série de bruxas ali na igreja e bota e ateia fogo, aquilo é uma coisa que nos repudia. Então, ou seja, é colocado uma caricatura muito forte, tanto na figura de pais, paternidade, como na figura dos próprios cristãos. E ali eles são os espantalhos em que a série só critica e só bate o tempo todo, sem trazer nenhuma outra perspectiva sobre essas figuras. No final das contas, o enredo da série só faz todo telespectador torcer pela Wandinha, para que ela encontre o assassino, torcer para que todos aqueles jovens de fato sigam o seu próprio caminho e não deem ouvidos aos seus pais, para que a Wandinha não queira ter o mesmo casamento que a mãe dela e seguir necessariamente a mesma trajetória. É o velho enredo de história de comédia romântica em que existe um casal e o homem não dá muita atenção para a mulher, e aí a mulher ela é toda independente, aí lá no serviço tem um cara que começa a ser bastante legal com ela. Quando a gente menos espera, a gente tá torcendo para que a mulher separa do marido, casa com outro cara ou que traia com essa outra pessoa. É um enredo que subverte todas as distinções claras daquilo que é certo e errado. É a própria palavra de Deus em Isaías que vai dizer: ai daquele que trata o mal como sinônimo de bem e vice-versa. A questão é que para cristãos, para pessoas que estão atentas à palavra, que têm um relacionamento com Deus, elas vão, espero eu, assistir essa série e conseguir observar todos esses gatilhos. Mas eu diria que o maior perigo da série Wandinha é para as pessoas que não são. É simplesmente para qualquer um do meio secular que está procurando uma boa série para assistir, uma criança que vai assistir aquilo ali e vai querer imitar a personagem da série. Não que isso seja uma realidade em 100% dos casos, mas é em uma boa maioria. É para as pessoas que, infelizmente, vão cair nesses sofismas, nessas meias verdades que o diabo claramente está utilizando a série para comunicar, assim como utiliza vários outros conteúdos similares a ela. Já que essa foi a minha opinião sobre a série, então eu peço que você deixe nos comentários qual a sua opinião, se você assistiu ou não, se concorda ou discorda do que eu falei aqui. Compartilhe também com alguém esse vídeo, afinal de contas está todo mundo sabendo dessa série Wandinha. Se inscreva no canal, tem muito conteúdo interessante, satanismo na música, série sobre ateísmo, estudo bíblico de Gênesis e principalmente até o próximo vídeo.